Vamos terminar a batalha aqui. Com Jesus ali, todos os que são hão de receber como galardão. Ao único Deus, digno de honra, digno de glória e louvor, seja dada toda glória, toda exaltação, todo elogio, tudo que é agradável, bonito, seja entregue ao nosso Deus nessa noite. Meus amados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Querido, abra suas Bíblias, aproveitando que os irmãos estão sobre os pés em reverência à palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 26. Aleluia, glória a Deus. Passarei a ler o texto sagrado. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Repito, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Leiamos também 2 Samuel, capítulo de número 11, versículos de número 1 e 2. Aleluia, glória a Deus. Passarei a ler o texto sagrado. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e, andando passeando no terraço da casa real, viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Repito, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi estava passeando no palácio. Meus amados irmãos, podeis vos assentar, sente glorificando a Deus. Você está na casa do Senhor, tem total de liberdade de adorar ao santo Deus de Israel. Queridos irmãos, antes de pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de voltar a este santo lugar e poder ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, como também pela vida do nosso co-pastor, um pai que o Senhor nos deu, que tem nos confiado, meus amados irmãos, o ministério da pregação. Agradeço também a esta mocidade, na pessoa do irmão Pedro, de sua muito digna esposa, pela confiança. E também agradeço a toda a igreja, aos irmãos que nos presenteiam com a sua atenção. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que o Senhor me deu uma palavra e que você vai sair daqui edificado. Amém? Sem mais delongas, queridos irmãos, passamos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Nesta noite eu quero pregar sobre o tema decisões
decidem destino. Repita comigo, meus irmãos. Decisões decidem destino. Quando tratamos deste tema, decisões decidem destino, não podemos nos esquecer que existe um princípio bíblico, uma ordem que o próprio Deus criou para o nosso mundo. O que seria? Aquilo que o homem planta, ele colhe. Isso é um princípio bíblico. Seja durante esta vida, seja na eternidade. Aquilo que plantamos, vamos colher. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja na Galáxia, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, ele vai nos dizer: não se deixe enganar, de Deus ninguém se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso também ceifará. É bem verdade, meus amados irmãos, que neste tempo moderno, nós crentes estamos acostumados com alguns atributos de Deus, como a graça, como o amor, como a misericórdia. Muito falamos sobre isso, muito pregamos sobre isso, mas não podemos nos esquecer que por ser Deus quem Ele é, ou seja, Deus é imutável. Malaquias capítulo 3, verso 6, a parte A vai nos dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: aonde o amor, aonde a graça, aonde a misericórdia está atuando, a justiça de Deus e a santidade de Deus logo vai atuar, porque Deus não muda. Independente do que eu sou, independente do que eu faço ou deixo de fazer, o Senhor é Deus e Ele não muda. Não depende de mim, não depende de uma ação minha. Não é porque eu faço alguma coisa eu deixo fazer, é porque quem Ele é. Se eu estou aqui nesta noite, se você está aqui nesta noite, não é mérito meu, não é mérito seu, é simplesmente porque quem Deus é. Não podemos nos esquecer, irmãos, o amor é muito pregado e muitas das vezes os outros atributos de Deus são esquecidos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é falado sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, verso 24 vai nos dizer: pois o Senhor, seu Deus, é fogo, e fogo consumidor e zeloso. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, verso 22, vai nos dizer: Deus é fogo e fogo consumidor. Hebreus capítulo 2, verso 29, melhor dizendo. Queridos irmãos, e quando a gente entende essa primícia bíblica, logo entendemos que decisões que tomamos decidem o nosso destino. Queridos irmãos, quando falamos na Bíblia Sagrada a respeito de Davi, quem foi Davi? Davi é reconhecido como o maior rei de Israel. Foi Davi que unificou as 12 tribos. Foi Davi que tomou Jerusalém e constituiu aquela cidade como a capital do reino de Israel, como também a capital sacerdotal, tanto política como cerimonial seria em Israel. Quando falamos de Davi, falamos de autor dos maiores salmos que encontramos na Bíblia. São cerca de 73 salmos que são creditados a Davi. Quem de nós, irmãos, nunca louvamos a Deus lendo um salmo? Quem de nós nunca oramos ao Senhor, nos prostramos ao Senhor com um salmo de Davi? É o salmo de Davi que nos convida a uma intimidade maior com o Senhor. Quando falamos de Davi, queridos irmãos, para nós que somos cristãos, o principal motivo para nós é a promessa que Deus fez para Davi, que o reino de Davi seria eterno, e essa promessa foi cumprida em nosso Salvador Jesus Cristo, o Messias, que através do Messias, o rei de Davi seria eterno. Davi é um homem que a Bíblia intitula o homem segundo o coração de Deus.
Imagine, irmãos, ter essa descrição bíblica, alguém te chamar de um homem segundo o coração de Deus. Este foi Davi. Quando olhamos para os judeus amam Davi, aclamam Davi. A bandeira de Israel está o símbolo da casa de Davi. É um homem sem igual. Mas não podemos esquecer que na história de Davi também tem um traidor, um assassino, um adúltero e um mentiroso. Devemos pregar uma parte da história, mas não podemos esquecer da outra parte. E permitindo Deus nesta noite, eu quero traçar um paralelo entre uma vitória externa da vida de Davi e uma derrota interna na vida de Davi, para edificar a vida e a fé dos irmãos nessa noite. Queridos irmãos, para uma melhor compreensão de que quando Davi é inserido no contexto de Israel, devemos voltar ao livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é um livro, meus amados irmãos, que quando você lê todos os capítulos dele, você vai perceber uma sequência de ciclo, ou seja, atitudes que a nação toma, decisões que a nação toma, e aquilo ali acontece um ciclo e volta para o começo. Quais são esses ciclos? Aquela nação esquece, ela decide se esquecer de Deus. Ao passo que ela esquece de Deus, ela começa a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. Fazendo mal aos olhos de Deus, e por Deus ser quem Ele é, Deus se afasta de Israel. Ao passo que Deus se afasta de Israel, a mão do Senhor que protegia a nação, também se afasta de Israel. Agora as nações circunvizinhas de Israel começam a atacar aquela nação, começam a perseguir aquela nação, começam a escravizar aquela nação. E no momento determinado aquela nação começa a lembrar: ei, existe um Deus que nos salva. Começa a clamar a Deus, e agora Deus levanta juízes, homens capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para libertar aquela nação. E chama aquela nação de volta para o seu Deus. Aquele juiz morre, o tempo passa, e a nação volta a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Quando o livro de Juízes é concluído, no capítulo 21, o verso 25, ele retrata essa degradação moral que a nação de Israel estava. O texto sagrado vai nos dizer: naqueles dias não havia um rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. A nação que era para fazer o que Deus queria, eles decidiam fazer o que era bem aos seus olhos. E o tempo passa, queridos irmãos, e como eu disse aos irmãos e disse novamente, por ser Deus quem Ele é, se Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Agora Deus, para cumprir a promessa que fez aos patriarcas, envia Samuel, um presente que Deus deu a Ana, mas também foi um presente a toda a nação. Eu preciso trazer o meu povo de volta para mim. Agora Samuel é consagrado, Samuel é chamado, Samuel é um homem diferenciado na Bíblia Sagrada. O ministério de Samuel nenhum outro na Bíblia teve. Ele foi sacerdote, juiz e profeta, dando fim ao juiz. Agora aquela nação chega para Samuel e Samuel: eu quero um rei para governar nossas vidas. Irmão, Samuel se indigna, Samuel se revolta, e Deus fala para Samuel: Samuel, dá um rei para eles. Samuel, essa nação, ela decidiu não te rejeitar, ela está rejeitando a mim, que sou o Deus dele. Agora é transferido esse comando da teocracia, ou seja, o próprio Deus governando a nação através do juiz, para a monarquia, que seria a figura de um rei governando esse povo. E nesse contexto, Deus escolhe duas pessoas. Nós estudamos isso na escola dominical, os jovens estão com esse texto bem gravado na sua cabeça. Deus escolhe duas pessoas. Deus unge duas pessoas. Deus chama duas pessoas, coroa duas pessoas, mas os destinos dessas pessoas são diferentes. Por quê? Porque um decide desobedecer a Deus. Quando você vê o final da vida de Saul, ele está se suicidando, tirando a sua própria vida. Imagina, irmãos, você está no campo de batalha, acabar de ver os seus 3 filhos morrendo,
e os filisteus cercando, e a única opção que ele tem é se matar. Por quê? Porque ele decidiu desobedecer a Deus. Davi, por sua vez, embora diante de tantos erros e acertos, no final do seu dia, a Bíblia vai nos dizer que ele está farto de dias, alegre, feliz, vendo o cumprimento de Deus em todas as promessas se cumprindo na vida. Por quê? Porque Davi decidiu, tomou a decisão: eu quero obedecer a Deus. São decisões, meus irmãos, repito, decisões decidem destino. A primeira parte do texto que eu li, irmãos, que fala a respeito de quando Davi é inserido no contexto de Israel. Israel estava em guerra contra os filisteus. Existia um gigante afrontando o exército do Deus vivo. Davi não era conhecido, ninguém sabia quem era Davi. Davi cheirava ovelha, Davi cheirava mato. Davi, na nossa linguagem, era o famoso matuto, ninguém sabia quem era. Agora Davi, obedecendo a ordem do seu pai, vai ao arraial, levar mantimentos, levar suprimento. E quando ele chega no arraial, meus amados irmãos, eu fiquei imaginando, eu fiquei lendo esse texto e fiquei impactado com a atitude de Davi. Porque se fosse eu, presbítero Gleto, se fosse eu que chegasse ali, a primeira coisa que eu ia querer ver era o filisteu, as armas, as bandeiras. Eu ia olhar as trombetas tocando, os exércitos se preparando, as armas de guerra, os gritos, as músicas, a primeira coisa que eu ia fazer. Mas isso não chama a atenção de Davi. Davi era diferente. Davi não estava olhando isso. A única coisa que chama a atenção de Davi, Davi vai dizer: quem é esse incircunciso? Davi não estava preocupado que ele era gigante. Davi não estava preocupado que ele tinha uma armadura. Ele estava preocupado porque aquele gigante estava desafiando Deus. Quando você vê, queridos irmãos, a afronta é algo extremamente comum na guerra. Isso é uma arma psicológica. Um exército desafia o outro. Você não vai conseguir, você não vai vencer. Nas lutas hoje é assim. Antes de existir uma batalha propriamente dita, existe uma batalha psicológica. Isso era normal, mas para Davi não era normal. Para a nação de Israel, todos estavam calados, aterrorizados com medo. Mas Davi não, eu não posso aceitar alguém confrontar o meu Deus. Agora Davi questiona: o que o rei vai fazer para quem matar este homem? Aquele povo que estava ao redor de Davi começa a questionar as qualidades de Davi. Davi, olha para você, Davi, o que você é? Você é um menino, Davi, isso aqui é uma guerra. Você está pensando que você é quem, Davi? Sai daqui, Davi, leva para o rei, ô meu filho, porque você poderia ir, mas você é só um menino. Davi, rei, mas deixa eu te contar uma coisa aqui que o senhor não sabe. As minhas qualidades, quando você olha para mim, talvez você não esteja vendo, mas tem algo em mim, dentro de mim, que faz a diferença, que é a presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Davi agora fala o seu currículo para o rei. Quando vi um leão para tomar as minhas ovelhas, eu era fortalecido pelo Espírito Santo e matava aquele leão. Quando vi um urso querer matar minhas ovelhas, eu matava o urso. O Senhor me dava vitória. Eu sou pequeno, eu não tenho armaduras, eu não tenho arma, mas eu vou derrubar esse incircunciso pelo poder de Deus que habita em mim. Agora o rei prepara a sua armadura, entrega para Davi. Davi olha: não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. As coisas do mundo não são para mim. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. As coisas do mundo não são para mim, não são para você. E Davi, irmãos, ele só toma consigo a sua funda e aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a confiança em Deus, a presença de Deus. Agora, quando olhamos para o texto bíblico, o corpo de Golias está no chão.
A cabeça de Golias está na mão de Davi, o pequeno, mas tinha a presença de Deus. Israel não conhecia Davi, mas Davi era conhecido nos céus. Ei, o seu nome não precisa ser conhecido aqui na terra não. O seu nome precisa ser conhecido nos céus. Do outro lado estava a espada do Golias. Aquilo que ele desafiava o povo estava no chão. Logo Davi é reverenciado, adorado por aquela nação, aquele menino que era esquecido. A presença de Deus na vida de Davi foi suficiente e fez a diferença. Do nada, apareceu do nada, o menor, o pequeno. Ei, meus irmãos, já foi falado aqui hoje. Talvez você entrou aqui se achando que é o pequeno, que é o menor. Ah, Deus, o Senhor me prometeu, mas eu não vejo cumprindo. Eu sou o menor dessa casa, irmãos. Vou te falar uma coisa aqui da parte de Deus. Deus ama usar o menor, porque a glória é dele. Agora Davi parece como um comandante. Davi agora se destaca. E por ele crescer, Saul começa a invejar Davi. Agora Saul começa a perseguir Davi. Davi tem que fugir por tantas vezes, meus amados irmãos. Vai para dentro de caverna, vai para o deserto, se esconde, mas Davi não fez nada. Mas ele se destacou. Deus está falando. É só você abrir seus ouvidos para ouvir. Davi não fez nada. A única coisa que Davi fez foi obedecer a Deus. Mas agora ele começa a sentir a perseguição. O rei se levanta contra ele, os exércitos se levantam contra ele. Davi é obrigado a ir para a caverna. Davi é obrigado a ir para o deserto. Davi é obrigado a fugir para território inimigo. Mas a presença de Deus estava com Davi. E o texto bíblico vai nos dizer, irmãos, que por diversas oportunidades Saul se apresenta para Davi. Um episódio, irmão, só para ilustrar rapidamente, porque eu não quero me ater aos detalhes. Saul está na caverna e Davi estava escondido na caverna. E Davi chega, o soldado Davi diz: olha a oportunidade que Deus te deu. Mata esse homem. Davi diz: ai de mim tocar no ungido de Deus. Quando chegar a minha hora, quem vai fazer é Deus. Deus está falando. Entrega a sua causa ao Senhor. Quem vai fazer é Deus, não é eu nem você. O tempo passa. Como eu disse, meus amados irmãos, Saul tomba na guerra. Morre Saul, morre seus filhos. E Davi é coroado rei da tribo de Judá. Porém passa 7 anos e meio de guerra civil, tribo contra tribo, para Davi ser coroado rei de toda a Israel. Agora Davi, sendo rei de toda Israel, ele parte para a guerra contra Jerusalém, toma aquela cidade, edifica Sião. Deus dá vitória a Davi. Irmãos, quando você lê a vida de Davi, meus amados irmãos, tudo que Davi fez, que ele acertou, ele consultava a Deus. Quando você vê Davi não consultando a Deus, Davi errou. Quer que sua vida dê certo? Consulta primeiro o Senhor. Quer que seu projeto dê certo? Quer que seu ministério dê certo? Consulta primeiro o Senhor. Agora Davi sai à guerra, irmãos. Davi era um homem de guerra, um homem de sangue. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Ele ataca todas as nações circunvizinhas. Agora aquelas nações começam a mandar presentes para Davi. Davi está no seu palácio. Ei, irmãos, eu vou dizer algo aqui da parte de Deus. Existe um perigo muito grande aqui em cima. Existe um perigo muito grande aqui em cima. Quando você está no lugar alto, parece que a gente esquece quem colocou a gente lá em cima. É aqui que eu entro na segunda parte da palavra, que é aquilo que Deus colocou no meu coração. O segundo texto que eu li
vai nos dizer que Davi deveria estar na guerra. E Davi não estava na guerra, ele estava no seu palácio. Por Davi não estar fazendo aquilo que deveria fazer, o texto vai nos dizer que no meio-dia, irmãos, Davi acorda. Não tem mais preocupação. Eu já sou rei, cadê a vigilância? Cadê a vigilância, meus irmãos? Eu queria trazer uma palavra, irmãos, eu fico questionando Deus, meu irmão. Eu fico questionando Deus. Eu falei, Deus, dá umas palavras para me pregar, para a igreja pular. Mas eu vou fazer o quê? Eu falo o que Deus manda. Por Davi estar aonde não deveria estar, ao meio-dia, fazendo o que não deveria fazer, andando no seu terraço. É nesse momento que ele vê uma janela aberta. Meus irmãos, é nesses momentos que estamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. São decisões que tomamos. Neste momento você está tomando decisões na sua mente. Nesse exato momento você está dizendo, essa pregação é de Deus ou não é. Nesse exato momento você está na sua cabeça dizendo, Deus está usando esse pregador para falar comigo ou não está. Nesse exato momento você está pensando, eu vou aplicar essa palavra na minha vida ou não vou. Quando você chegar nessa porta da igreja aí, você vai tomar decisões. Quando você chegar na sua casa e entrar no seu quarto, você vai tomar decisões. Será que eu vou dedicar o meu tempo para Deus? Será que quando eu entrar no banheiro para tomar meu banho, foi o que Deus colocou no meu coração, meus irmãos? Vou pregar o que Deus falou para mim. Será que eu vou estar tomando banho louvando a Deus ou pecando? Quando eu entrar no quarto com a minha namorada, no carro, melhor dizendo, e levar ela para casa, qual decisão que eu vou tomar? No meu trabalho, será que eu vou honrar a Deus? Será que quando chegar as oportunidades de honrar a Deus, eu vou honrar a Deus? Uma coisa é certa, o que a gente está plantando, a gente vai colher. E Davi, irmãos, no seu palácio, vê uma janela aberta. Claro, aquela janela poderia estar fechada. Claro que poderia estar fechada, mas isso é só mais uma desculpa. Porque se Davi não estivesse ali, ele não teria visto o que viu. É assim que a tentação vem para nós, irmãos. Se estivermos fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer, é muito mais difícil de a tentação chegar à nossa porta. Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele ilustra muito bem esse processo da tentação. Tiago capítulo 1, versículo 14, põe no telão, por favor. Eu quero ler com os irmãos. Tiago 1, capítulo 1, verso 14, vai nos dizer: mas cada um é tentado quando é atraído. Olha o que Tiago está dizendo. Isso é o meu irmão de Jesus que está dizendo. Você é tentado quando você é atraído. Deixou de fazer o que deveria fazer. Se Davi estivesse na guerra, ele não seria tentado. Ele estava fazendo o que não deveria fazer na hora errada e no lugar errado. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Amém. E quando os soldados de Davi estavam na guerra, no calor da batalha, Davi decide estar no palácio. Atitudes de Davi que trouxeram dor, que trouxeram mancha no seu ministério. Agora Davi manda chamar aquela mulher, meus irmãos. E não é o caso que foi dito na escola dominical hoje não, de José. A nossa irmã Maria Eduarda dando aula hoje, ela falou sobre José, e eu também anotei aqui para falar aos irmãos. José era obrigado a estar na casa de Potifar. José era obrigado a estar servindo ao seu senhor, porque ele era escravo. Davi não. E qual foi a atitude de José quando viu a tentação? Correu.
Não, eu não vou negociar o que eu tenho, não. A minha decisão, eu sei o que Deus tem para mim é muito maior. Mas Davi não. Davi manda chamar aquela mulher. E o texto bíblico vai nos dizer: ei, Davi, ela é mulher de Urias. Irmãos, isso aqui quando você lê é triste, irmãos. Urias, irmãos, na relação dos heróis de Davi, os valentes de Davi, lá estava Urias. Sabe por que Urias morava perto da casa de Davi? Porque era guarda pessoal de Davi. Davi decide tomar a mulher de um dos seus melhores amigos. Agora Davi toma aquela mulher. Os irmãos sabem a história, não vou me atender aos detalhes. Aquela mulher manda mensagem para Davi: ei, Davi, eu estou grávida, deu ruim. Estou grávida, Davi. Davi, opa, vou esconder meu pecado. Manda uma carta para Joabe, o meu comandante, manda Urias vir aqui. Urias chega. Davi diz: como é que está lá a guerra, meu filho? Vá para casa descansar. Urias desce, chega na porta do palácio e deita na porta do palácio. Davi olha para Urias e fala: uai, eu estou te mandando ir para casa, você veio de uma guerra. Ei, irmãos, que exemplo de fidelidade de Urias. Como eu posso ir para minha casa, estar no calor da minha casa, enquanto os exércitos do Deus vivo estão na guerra? Quando a arca do Senhor está na guerra, como é que eu posso? Davi olha assim: esse peão aí, vou encher ele de cachaça. Aí faz um banquete, embebeda Urias. Urias vai para casa. Urias não vai. Urias decide ser fiel a Deus. Sabe o que custou Urias? Davi escreve uma carta para Joabe: Joabe, coloca esse homem na frente da guerra. Eu quero que você mata ele. No calor da batalha, você deixa ele lá e recua a tropa para ele morrer. Davi agora estava cometendo um assassinato. Davi decidiu ser fiel a Deus. Davi pegou aquela carta e entregou na mão do comandante. Urias não sabia, mas ele decidiu ser fiel a Deus. Agora Urias é morto, resolveu o problema. Aí o que Davi faz, irmãos? O que eu li em Tiago? Quando o pecado é consumado, gera morte. Davi estava morto espiritualmente. Sabe o que Davi faz? Traz a mulher dele para cá que eu vou casar com ela. A mulher chega, mas a Bíblia vai dizer que isso pareceu mal aos olhos de Deus. Deus não muda. É isso que eu vim pregar nesta noite. Agora Deus levanta um profeta, o tempo passa, chega o profeta e fala para Davi: Davi, tinha um homem, Davi, que tinha uma ovelhinha, e um homem grande que tinha várias ovelhas. Os irmãos sabem da história. E veio um viajante, aquele homem pegou a ovelha daquele homem que só tinha uma ovelhinha. Davi cirou: esse homem tem que morrer, tem que pagar quadruplamente pelo que ele fez. Natan falou: Davi, esse homem é você, Davi. Davi naquele momento, irmãos, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, vamos sim cometer erros, irmãos. Quem não comete erro? Vamos sim fazer coisas que não agradam a Deus. No momento ou outro podemos desagradar a Deus. Mas sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando na hora o profeta falou para Davi, Davi se jogou no chão e disse: Senhor, eu pequei contra ti. A decisão que Davi tomou não foi mandar matar o profeta. Davi naquele momento podia ter calado o profeta. Não. Ele vai escrever o Salmo 51. Davi sabia que ele não poderia perder aquilo que colocou aonde Davi estava, que era a presença de Deus. Salmo 51, verso 11, Davi vai dizer: não me lance fora da tua presença, e não retira de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Como eu disse aos irmãos, Davi estava morto. Davi estava dizendo: Deus, dá de volta o que eu tinha, Deus.
Eu não quero continuar vivendo assim. Deus, eu tomei decisões erradas, mas eu não quero continuar vivendo assim. Davi sabia, irmãos. Davi tinha uma coroa na cabeça, tinha um reino, tinha seu status, era grande, mas ele não se preocupou com nada disso. O que Davi pede a Deus, quando você lê o Salmo 51, Davi não estava preocupado com coroa, Davi não estava preocupado com palácio, Davi não estava preocupado porque ele era rei. Ele fala a única coisa: Deus, não tira de mim a tua presença. Davi sabia: o que eu tenho de mais precioso é a presença de Deus. Queridos, somos fruto de decisões. Aqui eu concluo o que eu quero pregar para os irmãos nessa noite. Cada um de nós toma decisões. Davi é o exemplo disso. São decisões que tomamos, ou vamos agradar a Deus, ou não. As suas decisões, ou vai te levar para o céu, ou vai te levar para o inferno. Não tem outro caminho, não tem meio termo. Com Deus não tem brincadeira, com Deus não tem jeitinho. O jeitinho brasileiro não combina com Deus. As consequências certamente virão, porque Deus é justo. A Bíblia vai nos dizer que o bebê que Batseba estava esperando de Davi, quando nasce, com 7 dias aquele bebê morre. Aminon, o filho mais velho de Davi, olha que loucura, irmãos. Olha para sua irmã Tamar, sua meia-irmã, estrupa sua meia-irmã. Absalão, que era irmão de Tamar, não aceita isso, mata Aminon. Já foi 2 filhos embora. Davi perdoa mesmo, que meio que não querendo perdoar, com insistência de Joabe, tudo bem. O tempo vai passando. Absalão agora tenta dar um golpe de estado. Existe uma guerra civil. Agora Absalão é morto. 3 filhos mortos. No final dos dias de Davi, Adonias, o último, que seria, ele tenta dar outro golpe de estado. E Salomão, que era para ser rei, mata o seu próprio irmão. 4 filhos mortos. Por quê? Decisões. A espada não saiu da casa de Davi. Imagina, irmãos, tem um texto bíblico que quando você lê, você chora. Davi gritando: Absalão, Absalão, quem dera fosse eu. Eu preferia que eu morresse do que meu filho. Porque Davi sabia que os 4 filhos que estavam mortos era por causa das decisões que ele tomou. Nesta noite Deus me traz aqui para lembrar a igreja que Deus continua sendo quem Ele é. Eu quero lembrar a igreja porque por Deus continuar sendo quem Ele é justo juiz. Diante das decisões que tomamos, diante daquilo que fazemos, no tempo de Deus, Deus vai cobrar. No tempo de Deus, Deus vai cobrar. Mas eu louvo a Deus, meus amados irmãos, que a história de Davi não termina aí. Davi não é lembrado por nada disso. Talvez você nunca tenha escutado esse lado obscuro da vida de Davi, porque Davi decidiu rasgar seu coração diante de Deus. Davi decidiu: não, basta. Eu vou pôr um ponto final. Eu não quero viver mais uma vida que desonra a Deus. Eu decido partir de hoje viver uma vida que honra a Deus. E essa alerta que Deus quer nos trazer nesta noite. Decida, meus amados irmãos, viver uma vida que honra a Deus. Devemos tomar muito cuidado, jovens. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me fazia lembrar Tiago capítulo 4, verso 4 vai dizer: pecadores, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Pedro nos chama: ei, vocês são peregrino e forasteiro. Esta terra não é nossa. Não somos cidadãos de Araguari, não. A nossa pátria é o céu. Estamos aqui somente de passagem.
Não podemos nos conformar com este mundo. Tomemos hoje decisões que, assim como foi com Davi, aproximou Davi de Deus. Eu convido os irmãos a ficar em pé. E eu quero fazer um apelo nesta noite, uma pergunta nesta noite. Sabendo, meus amados irmãos, os amigos que nos visitam nesta noite, sabemos que todas as decisões traz consequências para a nossa vida. A Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, que após a morte, segue-se o juízo. Talvez não haverá outra oportunidade. E eu quero fazer uma pergunta, se tem alguém que nesta noite quer decidir, quer tomar essa decisão, eu quero viver para Jesus. Se alguém que nessa noite quer aceitar a Jesus, levante sua mão, vamos orar por você. É a oportunidade que Deus está te dando. É as decisões que temos que tomar hoje, para não colhermos frutos de choro amanhã. Davi chorou muito, irmãos. Davi se arrependeu muito por causa das suas decisões. Eu também quero orar, meus irmãos, para que Deus nos fortaleça, para tomar decisões assertivas, para tomar decisões que nos aproximam de Deus. Feche seus olhos. Neste momento, irmãos, apresente a sua vida a Deus, a sua casa a Deus. Peça a Deus: Deus, me ajuda a ser um homem segundo o teu coração, a ser uma mulher segundo o teu coração. Neste momento, meus amados irmãos, apresente a Deus as suas causas. Precisamos rogar a Deus o seu favor. É Deus que nos fortalece. Querido Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, e louvo o teu santo nome, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Aqui eu sou apenas um instrumento teu, Senhor. O Senhor falou aos corações nesta noite. Ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, Senhor, para que ao sair pelas portas, Senhor, possamos tomar decisões assertivas, decisões que nos aproximem mais de Ti. Que ao chegar em casa, Pai, deixemos os vícios, deixemos as coisas erradas de lado e busquemos a Tua presença. Ajuda a Tua igreja, Pai, ajuda o Teu povo, fortalece, Senhor, aqueles que estão trancafiados, Pai, nas trancas de Satanás, aqueles que estão presos debaixo do jugo de Satanás, em nome de Jesus, Pai, os liberta, Senhor. Que a partir de hoje sejam capazes de tomar decisões assertivas, e que cada momento nós se aproximemos mais de você, meu Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.